Santo e eterno Deus, Pai querido, Senhor, em Tuas mãos nós apresentamos agora o Teu Filho, Pastor Santos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor possa abençoá-lo nessa noite, que hoje ele possa ser um instrumento em Tuas mãos mais uma vez, que ele possa trazer aquela mensagem que o Senhor reservou para esta igreja. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz a todos. Quantos estão felizes com a presença do Espírito Santo aqui? Solta um beijo para ele. Dá um lindo aplauso ao Espírito Santo. Aleluia. Abra sua Bíblia em João capítulo 13. Uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Chegamos um pouquinho atrasados. Hoje o dia foi bem corrido. Ministrei no culto das 7, agora no culto das 17 horas, e terminamos lá 7h20 antes da ceia, e vim correndo para cá para a gente repartir o pão da palavra do Senhor. Amém? Às vezes me perguntam assim: você não se cansa não, pastor? E a minha resposta é não. Eu amo fazer isso. Eu me sinto totalmente pleno quando eu estou na obra. Pregaria mais umas 10 vezes hoje de madrugada se tivesse como fazer. Nasci para isso. E uma palavra que eu reparti hoje com os irmãos pela manhã lá na Lírio, da Pituba, e agora à tarde também, já que hoje é ceia, falando um pouquinho do entendimento da importância de discernirmos o corpo de Cristo. E eu quero ler o texto que eu acho mais fantástico de todas as narrativas da ceia, que é João capítulo 13. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus, sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais-me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Amém? Nós sempre temos o costume, nas nossas igrejas, na maioria das igrejas evangélicas, e todo primeiro domingo do mês, celebrarmos a ceia do Senhor, que é o maior ato profético na liturgia da igreja. Porque a ceia tem um apontamento espiritual muito importante. Ela aponta para algo que um dia será realidade, não mais aqui, mas um dia todos nós estaremos juntos ceando com o Cordeiro. Você crê nisso? E essa certeza nos nossos corações deve ser expressa todas as vezes que nós nos reunimos para cear. E dentro desse cerimonial que tem uma importância tão grande na vida da igreja, que traz uma conotação tão forte para os nossos corações, eu não sei se você já percebeu isso, mas geralmente os dias de ceia são dias em que os cultos têm mais reverência em alguns lugares, não é assim? As pessoas, elas são mais reverentes. Eu me lembro que eu fui discípulo em uma igreja, que o pastor dizia assim: domingo é ceia, venha com a sua roupa mais bonita. E a gente fazia isso, vinha todo empolgado com a roupa mais bonita, porque era ceia. Então, uma reverência em torno do cerimonial, que é a Santa Ceia, e que em muitos lugares é levado a sério, a ponto de que algumas pessoas, por terem pecado naquela semana, elas nem participam da ceia. E por aí vai. E o cerimonial ganhou tanta força na igreja, que hoje é tido como algo que, se não acontecer,
a gente fica chateado com o pastor porque esqueceu. O pastor só não vai fazer mais ceia, como é que é esse negócio? E criou raízes, tomou sentido. E quando nós olhamos para o dia da igreja, o dia da ceia, a gente entende que tem um significado que é muito mais profundo do que aquele que conseguimos entender como igreja. E Paulo, falando sobre isso em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz que se a pessoa não sabe discernir o corpo de Cristo, ela não deve participar da ceia. E nós sempre que lemos esse texto, nós pegamos a palavra como se esse discernir falasse sobre o ato em si. Mas eu quero falar nessa noite de algo que deve mover o nosso coração como igreja, dentro desse entendimento de que esse cerimonial aqui, ele só tem realmente um valor se eu tiver discernimento do que é o corpo de Cristo. Se eu não conseguir discernir o corpo de Cristo, eu posso todos os meses tomar suco e comer pão, e eu não vou estar tendo nenhum significado espiritual do que é a ceia. E muita gente, infelizmente, não consegue entender isso. E essa parte é a parte mais forte. Por quê? Porque Jesus, ele tem uma trajetória de 3 anos e meio com seus discípulos. Mas essa parte da vida de Jesus, que já são horas antes dele ser entregue, dele ser traído, Jesus, ele faz algo que ele queria que ficasse marcado no coração dos discípulos. Aqueles homens, eles puderam vivenciar na presença de Jesus milagres que todos nós aqui queríamos ver. Tem coisas que não foram escritas. João disse que se fosse escrito tudo que Jesus fez, os livros da terra, os lugares da terra não seriam suficientes para tantos livros. Então tem muita coisa que eles viram, que eles ouviram, que eles presenciaram, mas Jesus queria deixar algo no coração deles, na sua ceia de despedida com eles, que marcasse eles profundamente, a ponto de que a caminhada deles fosse influenciada por essa ação. Por isso ele diz para Pedro: você não vai entender agora o que está acontecendo, mas mais tarde você vai entender. E essa ceia que Jesus faz no momento oportuno da vida dele, João vai dizer que ele sabia que havia chegado o seu momento de passar desse projeto que havia se fechado para o tempo que o Pai tinha estabelecido. Então o que ele faz? João começa o seu texto dizendo que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou até quando? Diga para o seu irmão assim: o seu amor não pode ter prazo de validade. Amém? Ele amou até quando? Até ser traído? Não. Até ser negado? Ele amou até o fim. E a gente entende que esse amor que aparece aqui é o amor que é expresso na palavra pela palavra ágape. Não é um sentimento. Esse amor é a própria natureza do nosso Deus. Deus não tem amor. Deus, ele é amor. Ele expressa-se dessa forma. Então Jesus começa aqui, João destaca essa questão do amor. Por quê? Porque uma das grandes verdades em relação ao corpo de Cristo é que nós seremos conhecidos muito mais pelo amor que temos uns pelos outros do que pela bandeira que levantamos. E quando a igreja entende isso, ela começa a discernir o corpo. Quando a igreja começa a viver esse amor que Jesus viveu, quando a igreja começa a ter a experiência que Jesus teve desse amor, ela começa a viver realmente o verdadeiro evangelho. Então esse amor aqui, muito mais do que um sentimento que eu tenho por você, ele é parte da natureza de Deus em minha vida. Romanos 5, versículo 5 vai dizer que o Espírito Santo já derramou o amor de Deus no seu coração, amém? Então vira para o seu irmão e diz assim: esse amor já está aí. E esse amor, ele não é um sentimento em si. Esse amor, na verdade, é uma ação relacional que Deus tem conosco. Como Deus me ama? O coração de Deus não bate acelerado por mim. Ele me ama porque a natureza dele é me amar. E João expressa isso no versículo mais famoso de toda a história da Bíblia, que é João 3, versículo 16, que diz: Deus amou o mundo de uma tal que ele fez o quê? Ele deu o seu Filho. Então a expressão maior desse amor é o próprio Cristo, o próprio Jesus. Ele é a expressão maior.
Só que quando nós começamos a analisar isso, esse amor, nós vamos descobrir que esse amor em nós, derramado em nosso coração, ele deve provocar uma resposta. Ele deve ter um resultado que não se move somente assim. A cruz, ela tem uma haste que vai assim, e a gente pode aplicar João 3,16 a ela, né? Deus amou o mundo, mas ela tem uma haste que vai assim, e vai de forma horizontal. E aí, quando nós vamos ler a palavra em 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 16, abra sua Bíblia só um momentinho. 1 João 3,16. Abre aí. João 3,16. Quem encontrou, diga achei. João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo. Segura só um pouquinho aí. Só um pouquinho. Essa expressão de amor já foi manifesta em Jesus, amém? E nessa manifestação, a resposta que Deus espera de nós se encontra aqui. Deus me amou, e aí o versículo 16, João diz assim: nisto conhecemos todo o significado do amor. Algumas versões dizem assim: nisso conhecemos o amor. Eu queria que você substituísse a palavra amor aí por Deus. Nisto conhecemos Deus, ou na minha versão, todo o significado de Deus. E como é que conhecemos Deus? Conhecemos no fato de que Cristo deu a sua vida por nós. E o que essa ação deve provocar em mim? Devemos dar a vida por nossos irmãos. Pergunta para o seu irmão assim: você crê que isso é verdade? Eu creio, pastor. Quantos creem? É fácil viver isso? Não é. Mas é uma realidade espiritual que precisa ser experienciada. Mas ela só é possível quando nós passamos a ter a atitude de Jesus, a postura dele. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, mas mesmo sabendo, Jesus se comporta de acordo com a natureza dele. Ele não cede a essa tentação de responder a Judas de acordo com o que ele estava fazendo. Então, quando nós olhamos para Jesus e a expressão de João dizendo que Jesus amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim, Jesus estava decidido no seu coração a amar, independente da resposta que ele fosse ter dos discípulos. E esse tem que ser o nosso pensamento. Nós temos que estar decididos a amar, independente da resposta. Ah, pastor, mas todo amor quer uma resposta. Aí eu vou dizer para você o que Paulo disse em Coríntios: se o amor realmente é praticado, ele sempre vai ter uma resposta. Vai ser sempre respondido, porque o amor nunca falha. Você está aqui hoje, você é uma resposta do amor de Deus à humanidade. Você entregou sua vida para Jesus, então você é uma prova de que o amor vale a pena. Amém? Só que é da mesma forma que fomos amados que nós precisamos experienciar esse amor. E aí João acrescenta algo, ele diz que Jesus amou os seus que estavam no mundo. Por que ele usa essa expressão? Porque Jesus não amava pessoas imaginárias. Jesus amava pessoas reais. E as pessoas que estão no mundo, olha para esse irmão aí, dá uma olhadinha nele. Ele é alguém que está no mundo, amém? Pessoas que estão no mundo são pessoas que têm falhas. Pessoas que estão no mundo são pessoas que nos irritam, são pessoas que traem, são pessoas que decepcionam, são pessoas que falham. Mas Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo assim: eu estou amando independente da resposta que essas pessoas poderiam me dar, e não seria surpresa nenhuma resposta, porque Jesus já conhecia o homem. É o que vai dizer o texto. Então, quando eu olho para essa palavra, eu vou entender que eu tenho uma responsabilidade pessoal no meu relacionamento com Deus, amém? Mas eu tenho uma responsabilidade corporativa. Você sabe qual é o maior problema dos nossos dias em relação à igreja? É que a maioria das pessoas que estão fora da igreja hoje, elas não estão fora porque elas cometeram um pecado. A maioria das pessoas que estão fora da igreja hoje, elas estão fora porque elas foram machucadas na igreja.
O movimento que mais cresce hoje no Brasil é o movimento do sem igreja. Não estou falando de desviados. Eu estou falando de pessoas que se dizem cristãs, mas que não querem congregar em lugar nenhum. E quando você vai ouvir, eu conheço muitas, todas elas estão feridas. E por um motivo simples. A maioria das pessoas que permanecem na igreja, muitas ainda feridas, e muitos dos líderes que estão dentro da igreja não têm ainda um discernimento do corpo. Porque quando eu tenho discernimento do corpo, eu não tenho a intenção de te machucar nunca. Porque todas as vezes que eu te machucar, eu estou me machucando também. Quando eu tenho discernimento do corpo, eu respeito você. Quando eu tenho discernimento do corpo, eu sinto a sua dor. Quando eu tenho discernimento do corpo de Cristo, eu caminho uma milha a mais com você. Mas quando eu simplesmente falo da igreja, eu falo de uma forma superficial, mas eu não vivo realmente o Evangelho, eu vou ser alguém que vai ferir e vai ser ferido. E aí você encontra pessoas que têm dito assim, é uma ideia comum nos nossos dias, eu vou ser crente em casa. Mas eu quero dizer para você que é impossível viver fora do corpo. Você pode encontrar até um corpo sem membro, por aí, sem uma mão, sem um dedo, sem um pé, mas você jamais vai encontrar um membro vivo, desconectado do corpo. Alguém já encontrou um pé andando pela rua sozinho? Se você ver, pode amarrar que é demônio. Já viu uma mão? Só no filme da família Addams, né? Então não existe vida fora do corpo. Para você estar sendo nutrido, para que você cresça espiritualmente, você tem que estar conectado ao corpo de Cristo, amém? E estar conectado ao corpo é muito mais do que ir à igreja. Muito mais. Porque você não é convocado a ir à igreja, você é convocado a ser parte da igreja, amém? Assim como eu tenho ensinado todos os dias lá na Livre dos Vales da Pituba, dizendo que nós não devemos ir para a igreja adorar. Não vou para a igreja adorar a Deus. Não, você não deve ir para a igreja adorar. Você tem que vir para a igreja adorando. É diferente. Porque se eu venho adorando para cá, meu irmão vem adorando, o outro vem adorando, quando a gente se encontra é uma reunião de adoradores. Amém? Não vai ter culto ruim. Em todos os nossos cultos a presença de Deus será notada. Mas a maioria das pessoas, por não ter esse discernimento, joga a responsabilidade nas costas dos músicos. Os músicos hoje têm que nos levar à presença de Deus. E nós precisamos mudar essa realidade. Então, em relação a esse discernimento do corpo, você vai encontrar pessoas ceando em todos os lugares, todos os meses, mas pessoas que não têm valorizado o corpo em si. Quando é que eu valorizo o corpo de fato? Quando eu começo a ser alguém que tem uma postura parecida com a de Jesus. Quando eu começo a ser alguém que tem uma postura igual à de Jesus. Alguém que conhece a si mesmo, sabe qual é a sua missão, sabe qual é o seu projeto, mas alguém que compartilha isso com outras pessoas. E aí, um fato interessante em relação a isso, queridos. Às vezes nós somos muito religiosos. A gente participa, a gente valoriza mais esses ingredientes aqui e tem maior reverência por eles do que pelo irmão. A gente tem um respeito pelo cerimonial, mas pouco respeito aos irmãos. Então nós não discernimos o corpo. Eu começo a discernir o corpo de fato quando eu entendo que você é parte de mim, amém? E de que eu preciso de você para caminhar na fé, eu não consigo caminhar só. E Jesus gerou essa dependência em nós somos dependentes uns dos outros para caminhar na fé. E quando começamos a entender isso, a ceia deixa de ser apenas um cerimonial, ela passa a ser algo que acontece todos os dias da minha vida. Que não é apenas algo que eu vou fazer no primeiro domingo do mês, eu vivo a ceia nos meus relacionamentos, eu respeito o sangue de Jesus na sua vida. Quando eu olho para você, que você me irrita, que eu fico com vontade de te agredir, eu vou lembrar que você tem o sangue de Jesus na sua vida, e aí eu posso até não respeitar você, mas eu tenho que respeitar o sangue que te comprou. E quando nós começamos a discernir isso, nós começamos a crescer nos nossos relacionamentos. Mas as pessoas na igreja, elas olham tudo antes de olhar para o sangue. Elas olham tudo antes de olhar para a cruz. E nós temos que mudar a nossa visão, porque senão a gente vai se tornar pessoas religiosas. E você sabe que religião é pior do que demônio. Porque
porque demônio você expulsa. E religioso para você libertar, meu irmão, é um negócio terrível. E muita gente faz isso. Vive a vida inteira na igreja, machucando pessoas, não tem compromisso com o corpo, não está ligado ao projeto de Deus para a localidade dele, mas no dia da ceia, ele é alguém totalmente irreverente. E essa reverência Deus descarta, porque isso aqui só tem sentido se eu tiver aliança com você. Isso aqui só tem sentido se nós tivermos aliança uns com os outros. E Jesus, para provar o significado disso aqui, porque Jesus tinha o costume de comer com seus discípulos, mas esse dia foi especial. Jesus queria fazer algo, queria marcá-los para sempre. Era costume, ao chegar na casa de alguém que tivesse dinheiro, ser recebido já na porta por um escravo. E esse escravo, ele tinha a responsabilidade de lavar os pés dos visitantes. Os estudiosos bíblicos dizem que essa ceia aconteceu na casa de Maria, mãe de Marcos. Alguém que era muito rica e uma das mulheres que seguiam Jesus. Mas nesse dia, com certeza, Jesus de propósito disse para Maria assim: olha, libera o escravo, dá folga para ele hoje. E aí Jesus vem com os discípulos, entram, não tem escravo para recebê-los, para lavar os pés deles. E eles entram e a postura estranha, tinha que ter um escravo aqui, não tem. Eles sentam, participam da ceia com os pés sujos, da poeira do caminho, mas também não há disposição no coração de nenhum deles de fazer algo. Eles ficam ali na deles. E Jesus começa a cear, de repente, antes de terminar a ceia, Jesus resolve fazer algo. Ele se levanta, tira o seu talite, coloca no canto, pega a toalha, pega a bacia, e ele se inclina diante dos discípulos e começa a lavar os pés deles. Nós lemos nos relatos bíblicos, você vai encontrar sempre todos os anjos, arcanjos, todos eles se prostrando diante do Deus Todo-Poderoso. É assim ou não é? A Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar. Mas nesse momento acontece o inverso. Deus se dobra diante de um homem, a pessoa de Jesus, e lava os pés daquele homem. E quando ele começa a fazer isso, que ele chega em Pedro dissipa. Pedro tenta fazer o que João Batista, Jesus fez com João Batista, né? O João Batista disse para Jesus: não, eu que tenho que ser batizado. Pedro: não, Senhor, você não vai lavar os meus pés. Se eu não lavar os teus pés, você não tem? Você sabe como é que a igreja aplica isso hoje? Se você não lavar os meus pés, você não tem parte comigo. A igreja inverteu isso. Eu digo assim para Diogo: Diogo, se você não lavar meus pés, você não tem parte comigo. Mas Jesus não ensinou isso. Jesus disse que se eu quero ter aliança com você, eu tenho que estar disposto a lavar os seus pés. Que se eu quero ter aliança com você, eu tenho que estar disposto a te servir. Esse foi o princípio que Jesus ensinou. Mas hoje foi invertido pelos pastores. Foi invertido por nós. Queremos entrar em relacionamento onde as pessoas estão dispostas a lavar os nossos pés. Mas Jesus está nos convidando a entrar em relacionamentos onde nós estejamos dispostos a lavar os pés das pessoas. E onde nós estejamos dispostos a ser o servo. Porque se você tomar esse caminho, eu quero dizer para você que esse é o caminho da exaltação. Parece um caminho de humilhação, mas o caminho que Jesus tomou fez com que ele se tornasse quem ele é hoje. O nome que ele recebeu, que está acima de todo nome, ele recebeu porque ele teve essa postura. Então, quando nós começamos a entender isso, queridos, nós vamos entender que os nossos relacionamentos têm que ser baseados nesse princípio aqui. Mas a gente inverteu as coisas hoje. Você quer ter aliança comigo? Então o que você pode me dar? O que você pode fazer por mim? A pergunta tem que ser o inverso. O que eu posso fazer por você, querido? Como eu posso te servir? Porque na igreja de Jesus, irmãos, nós temos que entender que a porta é igual para todo mundo. Amém? Fui pregar no Bola de Neve de São Paulo e antes de pregar eu pedi para ir no banheiro. E o rapaz que estava sendo o atalaia que estava me conduzindo, né? Quando nós chegamos no banheiro, tinha um rapaz ajoelhado, lavando, limpando o chão do banheiro, alguém tinha sujado. E ele limpando, quando nós entramos, aí ele falou com o rapaz, né, que estava comigo. Falou: e aí, tudo bem? Aí eu falei: tudo na bênção.
Aí ele falou, tá na escala hoje? Toda a escala hoje. Aí ele falou assim, esse aí é o pastor que vai pregar hoje? Eu falei, sou eu mesmo. Ele, tudo bom, pastor? Eu vou estar daqui ouvindo, viu? Dá para ouvir daqui a palavra, coisa e tal. Eu falei, amém, querido, Deus te abençoe. Aí, beleza, saí dali, né? Quando eu saí, o rapaz estava comigo e falou assim, pastor, você sabe o que esse cara é? Eu falei, como assim? O que ele faz lá fora? Eu falei, não, esse cara é juiz. Eu falei, juiz de verdade? Ele falou assim, juiz, da nona vara, não sei da onde, não sei o que. É que hoje é a escala dele, aqui é assim, a escala funciona assim. Uma semana você fica na nave, outra semana você fica no estacionamento olhando os carros, uma semana você fica no banheiro limpando o banheiro, e essa semana é a semana dele limpar o banheiro. E ele estava fazendo aquilo com total alegria, sabe por quê? Por que Jesus não teve crise de lavar os pés dos discípulos? Porque Jesus sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é e o que Deus deu para você, você não tem dificuldade de servir ninguém. Mas quando você vê alguém, pode aplaudir o Senhor. Quando você vê alguém que tenta oprimir as pessoas, que tenta coagir as pessoas, essa pessoa não sabe quem é, não tem identidade, não sabe o que recebeu de Deus, por isso quer manter o que tem na força. Mas quando você sabe quem você é em Jesus, e você é filho de Deus, e essa é a maior herança que você pode ter, quando você tem certeza de quem você é, você serve, e serve sem medo de perder aquilo que Deus te deu. Por isso Jesus, o texto vai dizer que ele sabia o que o Pai havia colocado nas mãos dele. Existe algo que Deus reservou só para você, querido, ninguém vai tomar. Você não precisa se preocupar com isso. E quando você já sabe o que é, quando você tem certeza do que Deus te deu, você serve. E quando você serve, você vai crescendo. A gente quer crescer de várias formas, né? Mas a forma do reino de Deus para crescer é sendo servo. Quanto mais servo eu sou, mais Deus vai me fazendo crescer. E quanto mais eu cresço, mais eu fico mais servo. É uma coisa meio maluca, não dá meio para entender. Então, eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Muito mais do que comer pão e beber suco de uva. Viver a ceia nos nossos relacionamentos todos os dias. Como é que eu expresso isso? Sendo seu servo. Como é que eu faço isso? Servindo você. Mas você é pastor, meu irmão. O pastor que não tem essa consciência, ele não sabe o que é ministério. E quando você começa a entender isso, você descobre que o evangelho é lindo. O que torna o evangelho feio? A religião, a disputa de poder. Mas quando há um coração convertido e disposição em servir, em fazer o que está escrito em Filipenses capítulo 2, olhar para o meu irmão e considerar ele como superior e ver o que eu posso fazer para abençoá-lo, o evangelho se torna o que ele foi projetado para ser, uma boa nova, uma notícia contagiante, que quem ouve quer participar. E é esse evangelho que o Espírito Santo quer que nós venhamos viver, não só nos nossos dias de ceia, né? Não só nos nossos cultos, mas de fato e de verdade nos nossos relacionamentos. Depois que Jesus termina, eu quero encerrar com isso. Ele diz assim, capítulo 13 ainda, ele diz assim, Simão Pedro disse, Senhor, não me lave somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Ele diz, olha, quem já está limpo não precisa ser lavado. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo. Por isso disse, nem todos vocês estão limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa. A versão original diz, colocar o seu talite. Voltou a sentar-se à mesa e fez uma pergunta para os seus discípulos. E essa pergunta vale para a gente hoje aqui. Amém? Jesus perguntou assim, vocês entenderam o que eu fiz? Pergunta para o seu irmão assim, você entendeu o que ele fez? Vocês entenderam o que eu fiz? Aí ele disse, vocês me chamam mestre e senhor, e vocês estão certos, eu sou, de fato. Dessa maneira, se eu sou o senhor e mestre, mesmo sendo senhor e mestre, eu lavei os pés de vocês, igualmente vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei-vos o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. A gente sabe que lavar os pés aqui também é muito mais do que fazer um cerimonial, de pegar uma bacia
de lavar os seus pés. Pés falam de caminhada, amém? E na caminhada você sabe que nossos pés se ferem, sim ou não? Então quando é que eu lavo os pés do meu irmão? Quando eu levanto ele. Quando é que eu lavo os pés do meu irmão? Quando eu abraço ele. Porque às vezes a pessoa entra tão aflita na igreja que palavra nenhuma vai confortar ela, mas um abraço pode curar ela. Às vezes a pessoa passou um dia de humilhação em casa, ela ouviu o marido que ela dedicou a vida inteira dizer para ela que ela não vale nada. O filho que ela criou, que carregou 9 meses no ventre, e olhar na cara dela e dizer assim, você não presta. E às vezes a pessoa chega na igreja arrasada. E quando é que eu lavo os pés dela? Às vezes você vai lá guiado pelo Espírito Santo, dá um abraço nela, olha nos olhos dela e diz assim, você é importante para Jesus. Você tem valor para o Senhor. Quando você faz isso, você está lavando os pés, você está renovando ela para caminhar. Quando é que eu lavo os seus pés? Quando eu renovo você para caminhar. E essa é uma função que não é uma função do pastor, essa é uma função de todos que são discípulos. Você é discípulo? Então a nossa função é renovar os nossos irmãos para caminhar. É lavar os pés deles, é quando vê o irmão desanimado, ao invés de jogar pedra, de criticar, chegar para ele e dizer assim, meu amado, vamos lá, eu estou contigo e Deus está com a gente, então vamos nessa. Quando você gera esse coração, ninguém pode parar uma igreja dessa. Ninguém pode segurar uma igreja que entende esse princípio. Era isso que os irmãos viviam em Atos 2:42. A comunhão deles era o maior instrumento de evangelismo que eles tinham. E que a nossa comunhão se torne o nosso maior instrumento de evangelismo. Que as pessoas ao chegarem em nosso meio, elas olhem para nós e elas digam assim, nossa, que povo é esse? Porque Jesus disse que assim nós seríamos conhecidos como discípulos dele. Amém? Pode dar um aplauso ao Senhor. Vamos orar? Guarda essa palavra no seu coração, amém? Ministério Louvor, vem para cá. Tem uma canção que eu tenho cantado muito, que todo mundo conhece, então fica fácil de cantar, né? Que diz que nós recebemos um novo coração do Pai. Quantos receberam um novo coração? E você vai cantar essa canção, mas não vai só cantar, você vai profetizar na vida do seu irmão, amém? Que o fruto desse novo coração, esse coração que é regenerado, é transformado, é abençoar e servir pessoas, amém? Então vamos cantar? Sei que vocês são muito bênção. Enquanto você canta, você ora pelo seu irmão, você libera uma palavra sobre a vida dele, amém? Você viu coração do Pai, coração regenerado, coração. Ministra a vida do seu irmão essa noite. Coração que é inspirado por Jesus. Qual é o fruto desse coração? Como fruto desse novo coração, Olha para o teu irmão e diga para ele assim, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. vamos declarar isso. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressamos a glória do Senhor. A família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido, precioso és para mim. Diga isso pro seu irmão, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, precioso és para mim. Aleluia. Aleluia. Pega na mão desse irmão,
nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos receber essa palavra, Senhor, como uma exortação do Teu Espírito Santo, para analisarmos a nossa caminhada, a nossa trajetória contigo, e o propósito para o qual fomos comprados pelo Teu sangue, Senhor. Não fomos comprados pelo Teu sangue, Pai, somente para sermos salvos, mas para mostrarmos que o Teu projeto não falhou lá no Éden. O Senhor tem uma família na terra, Senhor. Essa família, Senhor, de filhos semelhantes a Jesus, comprados com o sangue dEle, para viver a vida que Ele viveu. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida dEle. Senhor, eu quero profetizar sobre essa igreja, que possamos ter esse coração aliançado, esse coração disposto a servir, esse coração disposto a viver o evangelho do reino de Deus, o evangelho, Senhor, que não decepciona, não gera frustração. Que nossos corações estejam dilatados, Pai, para o serviço, para a obediência, para a comunhão, para vivermos, Senhor, a ceia todos os dias nos nossos relacionamentos, que possamos respeitar o corpo de Jesus, que possamos respeitar o sangue de Jesus, que possamos respeitar o preço que foi pago, para que possamos viver realmente a plenitude da Tua palavra. Senhor, que os nossos corações sejam constrangidos e comovidos pelo Teu Espírito Santo, para que possamos experienciar a verdade da Tua palavra diariamente nos nossos relacionamentos, por onde passarmos, que possamos ser a expressão da Tua vontade e do Teu caráter, da Tua santidade, assim como Jesus foi, nós queremos ser. E que o nome de Jesus seja glorificado em tudo o que fizermos, Pai. É o que Te pedimos nessa noite, Pai, no nome dEle, Jesus, nosso modelo, nosso padrão, o primogênito entre muitos irmãos. Nós agradecemos a Ti nessa noite. Amém. Dê um aplauso bem forte a Ele.